Vamos de mais um dia em Israel. E vocês já estão aí com um spoilerzinho básico de onde nós vamos hoje. Nós estamos na região sudeste de Israel, onde tem o Mar Morto, queridos. O Mar Morto, aquele mar que você boia. Isso aí sou eu no ônibus. Gente, uma importância aqui fundamental. Você ter uma agência de turismo que organiza os seus passeios. Eu estava aí dentro do ônibus, um micro-ônibus, por quê? A agência organizou todo um roteiro, né, de passeios e tem o mesmo transporte. E porque lá na imigração, quando você sair, eles vão perguntar se você utilizou o mesmo transporte a viagem toda ou se você trocou. Se você utilizou o mesmo transporte, isso é um ponto positivo para você. Fica na dica aí. E uma informação muito importante, em Israel não tem Uber. Lá tem um aplicativo chamado Jet, que você pede táxi. E aí a negociação, geralmente com os árabes, né, que geralmente são a maioria dos motoristas, ela se dá, tem que ser uma negociação bem fechadinha e muitos deles não falam nada de inglês. Então tem esse ponto negativo aí, de pegar uma corrida assim aleatória por esse aplicativo. Vamos conhecer Masada. Masada, que é um parque nacional e patrimônio mundial da Unesco, é uma fortaleza que fica no alto de uma montanha no meio do deserto da Judeia. E nós entramos aí, né, pagamos o ingresso para subir de teleférico. Foi mais ou menos 77 nis, shekels, né, novos shekels, que fica mais ou menos R$ 125 para subir e descer. Mas também, se você quiser fazer o percurso de subir 450 metros, porque essa é a altura máxima do local. Se você quiser fazer uma trilha e subir a pé, meu amor, vai com Deus, porque é um sol para cada um, quente demais, mas tem uma galera que anima a fazer o percurso a pé e o percurso a pé sai pela metade do valor, tá bom? Mas vamos lá conhecer esse local muito importante para os judeus. Bom, se você quer conhecer um pouco da história dos judeus, principalmente dos últimos momentos deles aí em Israel, esse lugar é muito importante, porque foi aí que aconteceu o último massacre dos judeus depois da destruição de Jerusalém, né? Então, Massada é uma fortaleza militar que Herodes o Grande construiu. Então, Massada fica localizado no deserto da Judéia e essa vista que vocês estão vendo lá embaixo, essa água é o Mar Morto. Nesse local você encontra muitos judeus que vão aí fazer preces, você encontra muitos grupos escolares que vão para conhecer e estudar mais, né? Vocês estão vendo aí os grupos de crianças, adolescentes, eles vão sempre estudar esse local. E nesse dia estava lotado de adolescente. E pelo que eu entendi, tá sempre cheio, não só de turistas, mas de judeus estudando sobre a história deles, né? Como o nome já fala, Fortaleza é um local para ser seguro. Então vamos à história de fato do que é esse local. Herodes construiu esse local pensando em si mesmo, né? Se tiver uma guerra, se tiver uma revolta, para onde que eu vou correr? Preciso correr para um lugar seguro. Então ele construiu esse lugar com armazém, cisterna, palácio. Ele equipou todo o local para se desse algum BO, alguma guerra, ele ter para onde correr. Então, tem uma estratégia em construir um local, em um local tão afastado, em um local tão alto, né? Estratégia de guerra, para os inimigos não conseguirem alcançar. Então, Massada, depois da destruição do segundo templo nos anos 70 depois de Cristo pelos romanos, muitos judeus fugiram para não serem capturados, né? Porque eles estavam sendo levados como escravos. Então, um grupo de zelotes, judeus radicais, eles se opunham ferozmente ao domínio romano, né? Eles literalmente partiam para o fight. O que eles fizeram? Eles invadiram Massada. Nessa época não morava ninguém em Massada, apenas alguns romanos. Então eles expulsaram esses romanos de lá e eles se refugiaram ali na fortaleza de Massada, no alto dessa montanha. Então os judeus tinham um local seguro, com comida, com água e segurança para se manter
por mais tempo e resistir por mais tempo Roma, né? Eram cerca de 960 judeus, incluindo homens, mulheres e crianças que conseguiram fugir e entrar para dentro da fortaleza. Seria original, reconstruído, tá bom? E vocês veem toda essa fila aqui, tudo armazém. Todo armazém, olha. Todo esse armazém. E também o que está aqui atrás. Todo esse armazém. Venha, por favor. Obviamente, Roma não ia ficar assistindo isso de braços cruzados. O que aconteceu? Eles viram que tinha um lado que era menor, né, que dava para ter um acesso. Com muita paciência, eles construíram uma rampa. E com essa rampa, feita de pedra, madeira, terra, ali aos pouquinhos, eles conseguiram ter acesso. Quando os judeus viram que os romanos estavam para entrar, eles tiveram que tomar uma decisão drástica, porque eles falaram, não, a gente não vai ser escravizado e a gente não vai ser morto por vocês. Então, eles organizaram um ato de suicídio coletivo, preferindo morrer livres a serem capturados. E por isso, esse local tem um peso e um significado tão importante na história dos judeus. Então, os romanos invadiram, encontraram todos mortos, e Massada virou esse símbolo de resistência e liberdade para o povo judeu até hoje. Além dessa superestrutura, né, de cidade, de fortaleza que foi encontrada nos achados arqueológicos, também foi encontrada uma sinagoga. E nessa sinagoga foi encontrado pergaminhos, né, com pedaços, né, do livro dos judeus, que é a Torá. E até hoje tem um escriba, né, num pedacinho lá, que trabalha lá escrevendo os livros da Torá, escrevendo, né, as escrituras sagradas dos judeus. O tempo comercial, ele trabalha lá, ele está na fortaleza trabalhando lá, e eu achei isso muito incrível. É realmente um símbolo de resistência estar alguém ali fazendo aquilo que eles foram impedidos de fazer há tanto tempo atrás. Massada! Muito seco. Meu nariz está bem sensível. Mas não tem jeito, né, gente? É isso. É isso. Mas também a gente tá aqui, e se eu não me engano é umas 10h30 da manhã, ou 11, não sei. Então é sol em cima da cabeça. Xixi no ar. Xixi no ar, xixi no ar. Xixi no ar, xixi no ar. Mega feio. You're making a vlog? Yeah. Say hello to Brazil. Hello, Brazil. You know, my name, I'm a big famous. Oh. My name is How many Ferry. followers? Like 200K. What? 200K. Oh, wow. Okay. Congratulations. I am a Moog avian. Airplane. Very famous in Brazil. Very famous. Ele é famosão. Sei. Famosão, menino, hein? Você acredita? Você acredita? Você acredita? Você acredita? Ele é a Xuxa. Português? Em português, say hello to Brazil. Hello. Você sabe essa parte também, né? Essa menina de Romero gosta de algo que todo mundo quiser. Esse aí foi o que, dos 2 dias que estão cantando essa música, ele foi o que desenvolveu melhor. Brasil! E agora nós vamos descer. Lá é onde está o ônibus. Lá. E nós vamos descer de bondinho. Descer de bondinho. Mansinho, amor, né? Esse passarinho gosta de gente, hein? Esperando comida. Gosta de comida. Simplesmente tem gente que desce a pé até o final. Gente, é um rolê. A saída é lá. Cadê? A saída é lá, ó. Lá. Tá maluco? A saída é pra lá. Nossa, é um rolê, viu? Lá. Lá. Ó, os primos do Davi. Davi tá em casa. Davi tá em casa. Oh yeah, oh yeah.
Vamos descer de bondinho. Depois do sol quente, bora bater um pratão de vegetais, de coisas saudáveis, porque se tem uma coisa que tem nesse lugar é coisa saudável. Ô, gente, é isso. É almocinho árabe, sem muito o que dizer, apenas sentir saudades do arroz e feijão brasileiro. Mas, enfim, estamos vivendo a imersão, vamos nos imergir na cultura e na alimentação também, gastronômica. Saudade, Deus. Teve um franguinho também. Não filmei um franguinho, mas teve um franguinho também. Logo na saída do restaurante tinha lojinhas de artesanato e eu quero falar com vocês sobre esse momento comprinhas. Quase todos os lugares que vocês forem de ponto turístico vai ter uma lojinha vendendo. Um ponto que para mim como turista eu já tinha ouvido falar e é verdade. Na feira árabe tudo é mais barato. Então nesses locais tende a ser um pouco mais caro. Tomem cuidado com vendedores de rua. Tem algumas lojas que são indicadas pelos guias, tem até um preço bom, então pergunte ao seu guia se ele tem alguma loja de preferência, alguma loja de indicação. Isso é muito importante, você tem uma tendência a sair mais satisfeito com a sua compra. Tomem cuidado com o cartão de crédito, né? Como o guia, como eu já expliquei no outro vídeo. E quando você for fazer comprinha, tenta negociar, porque é a cultura deles, né? Pode ser que um árabe ou outro ali seja grosso com você, mas faz parte, tem brasileiro do grosso também. E eu tô falando isso porque eu vivi isso, então só saí andando. E é isso, levem dinheiro, levem dólares, é isso. Mais uma atração aqui em Israel. Visitar o Mar Morto. Essa é a minha segunda vez aqui e eu vou mostrar pra vocês. Só que da primeira vez eu não entrei e dessa vez eu vou mostrar pra vocês aqui o local e flutuando, né? O lugar mais baixo do mundo e com mais densidade salina, que é o que faz os corpos flutuarem. Vamos lá? Algo muito importante que precisa ser considerado quando você vai visitar o Mar Morto é a estrutura do local. Lá em Israel, até as praias públicas, sem ser os acessos por resorts ou hotéis, eles têm algumas estruturas, né? Eles disponibilizam algumas estruturas, como, por exemplo, banheiro, água potável para se lavar, porque pode acontecer numa facilidade gigante uma gotícula de água salgada cair no seu olho, por exemplo. Aconteceu comigo nessa viagem em específico. Rapidamente, corri para um lavatório, lavei o meu olho e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, muito importante você dar uma checada se o local tem essa estrutura e se é um local apropriado e permitido para banho. Chegamos aqui no, como diz na plaquinha ali, ó, the lowest point on earth, o ponto mais baixo da Terra, exatamente menos 430 metros. Gente, é tipo muito profundo a nível do mar, né? O ponto mais baixo da Terra. E aí, meio, né? A galera bota umas cadeirinhas e tal, pra curtir o lugar. E a galera também usa muito da argila que tem aqui mesmo. Tem umas mulheres ali até que estão com... Ali, ó, tem uma poça de argila. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tem chuveirão, né? Chuveirão. Deixa eu colocar a minha... Deixa eu... Os grãozinhos de... Os grãos não, né? Os cristais de sal. Os cristalzinhos de sal. Deixa eu colocar aqui. Mostrar a argila que as mulheres estão passando no corpo. Olha a querida ali. Olha a galera ali
passando argila, uma garota ali passando argila no corpo. Porque é minerais, né? São minerais, são minerais. Passar pra hidratar, passar pra esfoliar, passar pra um monte de coisa. Deixa eu passá-lo aqui. Acho que pode, né? Só pra filmar aqui pra vocês. Passei a corda. A mocinha tá... É bem verde. Vou pegar pra... E a galera vende isso aqui bastante. É muito. Passa no rosto, passa na perna. Esfoliar, né, galera? Hidratar. Minerais. E a água é meio esverdeada por causa, acho que, dessa argila. Mas ele tem bastante cristais de sais. Uma coisa muito interessante é que você consegue comprar a argila do Mar Morto, gente. Então, lá na feirinha da Feira Árabe, ou até tem algumas lojinhas em Jericó e aí perto também, que eles vendem, eles comercializam tanto o pó seco, a argila seca, quanto a lama já mole, né? Então você consegue levar. Eu já tive tanto ela seca quanto ela molhada, muito boa para trazer para o Brasil até de presente. Alguns pontos muito importantes também. Você não pode mergulhar no Mar Morto, se você está indo, tenha essa noção, né? Você não pode mergulhar, você não pode passar de 10 minutos dentro da água, tem que ter muito cuidado. É interessante vou me aproximar para vocês verem que tem muita pedra de sal, né? E essas pedras de sais, elas são afiadas às vezes. Até você entrar lá dentro, né, do mar, você pisa em muitas pedras. Então, entrar de chinelo, ou então aqueles sapatos, né, híbridos. Mas dá para entrar descalço também. Eu entrei descalço. Porque senão você pisar com cuidadinho, né, para não machucar o pé. As pedras são bem afiadas e elas podem cortar. Um outro ponto também é que se você tiver feridas pelo seu corpo, você vai sentir uma ardência tipo metiolate. Evitar passar Prestobarba no corpo 1 dia, 2 dias antes, né? E evitar, mas se você quiser entrar, você vai sentir a dor, assim, aquela ardência master, mas não mata, né, gente? Depois de um longo dia de passeio, chegamos no jantar do hotel. E, como sempre, tinha essas entradinhas árabes aí maravilhosas. Mas, gente, esse quibinho que vocês viram aí, ele é perfeito. A importância de você pegar um hotel bacana em Israel. Tem lá aquela comida árabe, mas tem o buffet também para você ir lá e se servir, o jantar, né? E a comida é internacional, então tem muita coisa que se assemelha, obviamente com tempero local, mas muita comida gostosa, gente. Então, assim, no hotel, você não passa perrengue, não. É muita comida gostosa mesmo. E, gente, e as sobremesas riquíssimas, tá? Pistache pra dar e vender. Vocês não têm noção do quanto esse povo sabe fazer sobremesa gostosa. Olha, torta de pistache, enroladinho folhado de pistache. Nossa, eu me senti muito rica comendo tanto pistache. Tava uma delícia. Então, tenha essa atenção na hora de reservar o seu hotel. Saga 2. Quem tem inglês tem tudo. Episódio de hoje. Vamos achar um trem. E vamos, você vai ver se vamos. E aí, ele não contente em arrastar 2 discípulos para enrascada, ele tá levando mais 4. Pra onde? Pra baixo? Pra baixo. Pra baixo. Todos seguindo o Luiz. Ela falou assim,
fala, olha só. Ó, o último andar da sua, o que você fez? Tu deu uma Não, volta mas com o olha irmão. só, olha isso aqui. Foi. Olha A só, mulher- estação a mulher- chama Timon Da Hatati. recepção. Ó, você temou comigo olha. do aplicativo também. Olha só. Mas, Então, mas Vamos lá beleza. perguntar a ela, Luiz, porque Não. quem tem inglês Deixa eu te falar. chega a qualquer Não, lugar. não, olha só. Não. Esse é o lema do Vai Luiz. subir, mas subir no ônibus. Olha aí, ó, vamos seguir aí. Aqui, ó. Ai, só vamos. Aqui Só tem, vamos, aqui Vamos tem subir, trem, vamos olha. subir lá então pra Aqui, ver. ó, tem... Luiz, cede uma vez pra você mostrar que você tem um Tá coração bom, que então cede. Tu é ensinável. É ensinável. Tu é É ensinável. Onde você viu? Gente, cadê Rosinha aí? Cadê Dama? Ah, E o Luiz segue temando, gente. Ele segue temando, impressionante, né? Não, melhor mímica que não. Pessoal, vai descer. Ah, mentira. Mas o homem acabou de falar ali que é aqui. Ele deve ter apontado a estação de ônibus. Bom, se você tem um celular carregado com um aplicativo de tradutor de inglês para o hebreu, fiquem tranquilos, vai dar muito certo a sua viagem para o Israel. O principal objetivo era a gente conhecer Jerusalém moderna, né? Então, saímos do hotel, pedimos algumas informações pelo caminho, estávamos em grupo e nós também queríamos andar de transporte público. Esse é um grande ponto. Queríamos andar de transporte público e ainda conhecer a Jerusalém moderna, o centrinho mesmo, sabe? Tenham um aplicativo de tradutor que vocês conseguem chegar e desenvolver em qualquer lugar. Vocês vão traduzir ou do árabe para o inglês, e do inglês para o árabe, ou do hebreu para o inglês, que é a língua dos judeus. Tem que descobrir qual estação, né? Mas só tem um. Lá ou cá. Agora, vamos ler aqui em hebraico. Hebraico. Quem tava do lado? E esse é o nosso objetivo. Pegar isso aqui para dar um rolê. É isso aqui, esse é o objetivo do grupo. E aí vamos comprar aqui. Compra aqui. E a gente vai entrar aqui teoricamente. Precisa brigar pra Luiz já colocou a mão para trás. O pastor repreende. Quem vai colocar a mão na cabeça? Guardei o cartão. 3, 6, 7. Nesse negócio aí, Fábio. Tem 200. Aqui, ó. Se não tiver, Depois pode tirar o nosso Claro que eu não organizador sei, da nunca usei caravana, isso. o organizador da caravana, ele fez os cálculos aqui. Parece Exatamente uma pergunta que eu não sei Não, se quiser responder. a recarga, pode. Deus, com o nosso Caleb até a altura. Deus sabe a coroa. Depois da aventura de comprar o ingresso, né? De entender o que estava escrito na máquina e de entender os valores, compramos o cartão, abastecemos e fomos entrar aí no trem, né? Uma coisa interessante do trem aí é que não tem catraca. Você põe o cartão, coloca a quantidade de pessoas que está embarcando e você aproxima o cartão e é isso. Não tem muito segredo, não. O segredo é só você entender mesmo que está na tela. Já foi, já debitou. Primeira parte, check. Ficou verde, passou. Não, ficou verde, passou. Aí já é outra. Aí se ficou vermelho Aí depois... já é outra história. É muito importante você estar com o GPS ligado, né? Você vai acompanhando. Aí tá as estações em hebraico, mas também tem as estações em inglês. E você vai acompanhando no GPS, né? Para você descer na parada certa. Agora colocaram no Google e deu salve a nação. Andando de trem. Nunca andaram de trem no Brasil. Sim, metrô, trem. Aqui é diferente, aqui é light rail. Light rail. Nunca Aqui não é andaram. trem, aqui é train. Trem. Aqui é tipo bondinho, repara pra você ver, tipo bondinho. Tipo bondinho. Aqui é tipo bondinho. Gourmetizando, né, Luiz? Nem parece que pegou a estação Calafate Vilarinho. Luiz está aqui fiscalizando Quantos caras duas vocês paradas viram para a gente descer. Na hora. Próxima parada 2 minutos, gente. Estamos como os locais. Ô Luiz, como os locais vivem. Ah, Isso é uma experiência única. isso é uma experiência única. Você gosta de ficar andando de táxi? Táxi. Ah, sobrevivemos.
E ó, deu tudo certo, pessoal. Deu tudo certo, tudo fine. Corre. Sinal fechado, o que você faz? Espera, não, corre. Sinal fechou, faz o quê? Corre. E nosso primeiro objetivo, que era andar de transporte público, concluído com sucesso. Chegamos aí no centrinho da Jerusalém moderna, né? E movimento normal, algumas lojas já fechadas, porque já era mais ou menos 9h30 da noite. Outras abertas, mas movimento normal nas ruas. As pessoas vivendo, né? Vivendo, comprando. Casando e dando-se em casamento, mas eu achei uma gracinha essas ruas, gente. Olha, essas ruas aí todas. Israel tem um charmezinho muito especial. As pessoas só veem a parte velha, mas esquece que Israel é muito moderno. Tel Aviv, então, meu sonho é ir em Tel Aviv, porque explorar Tel Aviv melhor. Mas enfim. Em todo lugar tem um doidinho do centro, galera. Em todo lugar tem um doidinho do centro. Vai descer aqui? A gente também entrega As cadeirinhas. parte do conteúdo pra eles. O que acabou de acontecer? Uma jovem mineira parou, reconheceu a gente, reconheceu o nosso sotaque e fez amizade com a gente. E parou e tá aqui conversando com a gente, tomando sorvete. E aí do nada pararam vários garotinhos também andando de bike e perguntaram quem nós éramos. E é isso. Muito receptivos, gente, muito receptivos mesmo. E isso foi durante a viagem toda. Muito legal, né? Nós somos das 10 tribos. Nós somos as 10 tribos, a casa de Israel. Quando se fala igreja, você não vê o nome igreja, a nomenclatura igreja, em nenhum momento da Torá. No Taná, você não vê. É a casa de Israel, os filhos de Israel. Então eu acredito que todo predestinado é aqueles que ele predestinou, aqueles que ele os chamou e os predestinou. Calvino gritou. Porque ele veio para os filhos da casa de Israel. Como seria o nome de Calvino no judaísmo? Nós somos do Bineiano, sim. Nós somos pertencemos à casa de Israel, das 10 tribos. Você não veio para os gentios podem vir. Não é Bom, depois dessa troca cultural, né, com a nossa conterrânea mineira, que tá morando aí em Israel, gente, foi muito engraçado. Do nada ela reconheceu o sotaque da gente, olhou para trás e falou: vocês são de Minas Gerais? E a gente somos. E foi assim, paramos para tomar um sorvetinho com a diva. E tivemos várias trocas legais para conhecer mais sobre a religião, o que eles seguem, né, que é diferente do que a gente segue, e é isso aí. E aí fomos tomar. A minha intenção era ir no McDonald's, porque o McDonald's de Israel é muito diferente, eu queria muito conhecer. Mas enfim, fomos tomar sorvete, gelatinho italiano em Israel. E rendeu. Sorvetinho. E todo mundo no sorvetito. 10 horas e vamos embora e passar no mercadinho. Bom, dentro desse mercadinho, eu estava olhando alguns preços, alguns valores de produtos, e eu quero trazer um assunto aqui para vocês. As coisas em Israel, ao nosso dinheiro, o real brasileiro, não são baratas. Então, como você se prepara para ir para Israel? Muita gente me pergunta isso. Quanto de dinheiro eu preciso ter, além daquilo que eu já paguei, para poder passar o meu dia? Se você vai em lugares turísticos, você tem que ter ali garantido para uma comida de 20 a 25 dólares. Você quer passar o dia fora, né? Não vou comer hora nenhuma em hotel, eu colocaria aí uns 50 dólares no dia total. Por quê? O salário mínimo de Israel, as coisas são baseadas no salário mínimo. E o salário mínimo de Israel varia entre 5.000 a 6.000 shekels. Então, isso significa mais ou menos mais de 8.000 reais, 8.000, 9.000 reais. Então, sim, as coisas vão ser mais caras para o real brasileiro. Você se prepara em dólares, né? Porque lá todo lugar aceita dólar. Então, se você se separar aí 25 dólares aí para um almoço, por exemplo, e 50 dólares para passar um dia, eu acredito que dá. Até para poder fazer, né, os transportes. Por exemplo, aquele transporte, né, o trem leve, né, que a gente pegou. Como nós compramos em grupo, ficou mais ou menos 8 dólares para cada um. Isso significa 29 shekels. E cada bilhete unitário, se você for comprar só a unidade, é mais ou menos 5,50 shekels, ou seja, R$7 cada bilhete. Então, para vocês terem uma noção e se organizarem. Eu vou pegar táxi. Gente, táxi, você só sai do seu local
já negociado. Não entra dentro do táxi só no seu local de desembarque você negocia. Você entra primeiro, antes de você entrar, você pergunta: pode me levar em tal lugar? Quanto fica? É muito importante você se organizar e ter um pouquinho a mais para não ter transtorno durante a viagem. E o mercadinho tá vibe, ó. Nada, tudo, você mete um passinho. Tcharanana. Ei. O artista local. O artista local. O artista local, gente. Seguimos, vamos embora agora, galera. Vambora, galeration! E esse foi o nosso passeio. Já estamos aí de novo no trem, voltando para o hotel. Foi um passeio muito divertido. Conhecemos mais do transporte público israelense. Se inscrevam, compartilhem, comentem o que vocês mais gostaram de ver nesse episódio de hoje. E é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.